Olá, meus queridos, vamos à nossa última aula. Vejam só, além das informações produzidas pelo poder público no exercício de suas funções, há também as informações pessoais, quanto à intimidade, à honra, a vida privada da pessoa. E é isso que nós vamos trabalhar agora aqui no artigo 55. Olha aqui, das informações pessoais. As informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades. Vamos aqui ao primeiro critério. Terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados, que é o gestor da informação, e a pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo, vejam só, de 100 anos, a contar da data de sua produção. Então, a informação pessoal terá ali um prazo máximo de restrição de até 100 anos. Poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados, por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem. Então, quer dizer que pode ser que a pessoa venha autorizar, que um parente, por exemplo, um cônjuge, um terceiro, venha a autorizar a divulgação da informação pessoal. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata esse artigo assistem ao cônjuge, o companheiro ou descendentes ou ascendentes. Então, quem vai autorizar ou não a divulgação da informação será o cônjuge, o companheiro, descendentes ou então os ascendentes. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito sempre à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Gente, o consentimento referido no inciso 2 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. Então, quer dizer, gente, vamos considerar que a administração pública tem uma informação sobre determinado particular, só que essa informação ela é útil para fazer um tratamento de saúde na própria pessoa. Tem ali uns dados que estão em um hospital público. Vejam só, nesse contexto não precisa de autorização da parte para esse documento, no caso, ser acessível a quem puder ajudar nesse tratamento. É o que consta aqui no inciso 1, a prevenção de diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusiva para o tratamento médico. Então, se a informação for útil para auxiliar no tratamento médico da pessoa, obviamente aquela informação será de acesso aos médicos a quem importar esse tratamento. Também, realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral. Mas olha aqui, prevista em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir. Aí, no caso, pode fazer a estatística sem problema algum, mas vedada ali a administração pública informar de quem são aqueles dados. Ao cumprimento de decisão judicial, o juiz determinou, não tem como fazer diferente, a defesa de direitos humanos de terceiros, proteção do interesse público geral e preponderantemente, quer dizer, se for o interesse público geral, a informação daquele particular pode sim se tornar acessível para defender toda a sociedade. É aquela questão, princípio da supremacia em relação ao particular. Vamos continuando aqui, gente. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, aqui no caso, se for um filho, se for um pai, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Vejam só, a utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedado a sua utilização de maneira diversa. Aquele que obtiver
acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso na forma da lei, cabendo até uma indenização, né, gente, a pessoa se a informação não for utilizada de maneira correta. Das entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos considerar. A União faz um convênio com uma ONG e, mediante esse convênio, a União ficou responsável por repassar um recurso público para a ONG para fazer um trabalho, por exemplo, protegendo ali a ecologia, proteção à saúde, educação, algum trabalho realizado por essa ONG. Vejam só, gente, nós estamos falando aí da transferência de dinheiro público e sempre o dinheiro público ele tem que ser controlado quanto aos seus gastos. Então tem que ter uma ampla transparência na gestão desses recursos públicos pelo particular, pela pessoa privada sem fins lucrativos. É isso que nós vamos trabalhar aqui no 63, ó. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações. Olha aqui. Cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. Isso aqui tudo deve constar no próprio site da entidade. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. Tem que constar também no site. Cópia integral dos convênios, dos contratos, dos termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos, se tiver ali um valor aí a mais do que o previsto inicialmente no convênio, no ajuste, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Então, lembrem, gente, uma ampla publicidade nos recursos gastos pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos lá. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede. As informações que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Então, mesmo após a instituição privada sem fins lucrativos realizar a devida prestação de contas, tem que ficar a publicidade em até 180 dias, ok? Vamos lá então. Então aqui, até 180 dias após o término da prestação de contas, tem que dar ampla publicidade. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Vamos considerar então que o ajuste, o convênio, o acordo tenha sido feito entre o Ministério da Saúde e uma Santa Casa, uma fundação. Nesse contexto, o pedido de acesso à informação, dos gastos da destinação de recurso público deve ser feito diretamente no Ministério ou então na entidade responsável. Agora, gente, vamos falar aqui de responsabilidade dos agentes públicos ou mesmo do militar quanto às informações. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou mesmo do militar. Vamos lá. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desse decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Gente, qualquer ilegalidade praticada, você tem que lembrar em sua prova que o agente público irá responder pelo ato praticado. Também, olha lá, constitui uma conduta ilícita. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar
total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda, a que tem acesso ou sobre que tenha conhecimento, em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Não pode, né, gente, destruir, inutilizar, alterar uma informação. Agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação. Divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Também responde se a autoridade destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agente do Estado. É lógico que você não vai ficar memorizando todos esses incisos e nem precisa disso. O que você deve lembrar na sua prova? Que o agente público que estiver na gestão da informação e praticar qualquer ilegalidade responderá pessoalmente, né, pela prática desse ato ilegal. Vamos lá. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Então, olha aqui, gente, para aplicar qualquer penalidade ao agente público ou mesmo militar, a administração tem que instaurar o devido processo legal, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Gente, para aplicar penalidade é sempre assim. Vamos lá então. Vamos aqui falar das sanções, ó. Para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios nele estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Então, quer dizer, se for o militar que praticar a ilegalidade no manuseio da informação, receberá uma pena considerada média ou então grave, né, lá na lei do militar. Agora, gente, se for para o agente público vinculado à Lei 8.112, o que vai acontecer? Qualquer ilegalidade, né, ele será punido com infração administrativa, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na própria Lei 8.112. Então, né, qualquer ilegalidade praticada na gestão da informação, o agente público será punido no mínimo com a suspensão. Quando fala no mínimo com suspensão, pode gerar até demissão. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou o agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto, né, nas leis. Então, quer dizer, gente, pode ser que a conduta do agente público, além de uma infração puramente administrativa, vem ali ser capitulada também como ato de improbidade administrativa. Então ele vai responder dois processos. Um processo administrativo, aqui com base nos regulamentos do Exército, né, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas, ou então com base na Lei 8.112, e também pode responder uma ação civil por improbidade com fundamento na Lei 8.429. Sem falar também que pode responder o agente na esfera penal, né, por ter cometido ali um crime contra a administração pública. Então, por um único fato, pode ser que o agente venha responder nas três esferas ao mesmo tempo. Vamos lá. A pessoa natural ou entidade privada, vamos lembrar então aqui do servidor público, do agente, e aqui, por exemplo, de uma ONG, de uma fundação, ou seja, de uma instituição privada sem fins lucrativos, que detiver, ou então, né, gente, uma instituição privada, como por exemplo o Serasa, SPC, né, esses órgãos aí não fazem parte da administração pública, mas manuseiam-se informações, né, das pessoas, né, informação ali da pessoa física. Então vamos lá.
A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeita às seguintes sanções. Olha aqui, gente: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e ainda, gente, pode ser penalizado com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Vamos imaginar, gente, uma concessão de serviços públicos, uma parceria público-privada. Vamos considerar que a União fica responsável para custear o serviço em 50%. Vamos considerar aí uma tarifa de metrô, onde o parceiro privado construiu os trilhos, pôs o metrô para funcionar e a administração pública paga 50% da tarifa e o usuário paga mais 50% para completar o total ali da tarifa. Só que a administração pública pretende ali ver os gastos que esse parceiro privado tá tendo, né? Possível prejuízo ou mesmo lucro, ou seja, quer fazer uma auditoria ali, um controle, né, nesse gasto público e no recebimento ali feito pelo particular. Gente, se a empresa, né, se o parceiro privado, concessionário, não divulgar, não trouxer à administração pública os documentos pretendidos, pode receber a declaração de inidoneidade e não poder firmar qualquer contrato com a administração pública, pode ser suspenso, tá vendo? Então, sempre a administração, exercendo ali o poder disciplinar, pode aplicar sanções no parceiro privado ou mesmo, né, no servidor público que praticar alguma ilegalidade no manuseio e na gestão da informação. Vamos lá, gente. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas no inciso 1, 3 e 4. Olha aqui então, a multa ela pode ser aplicada juntamente com a advertência, juntamente com a rescisão do contrato, do vínculo e, né, de maneira conjunta com a suspensão temporária em participar de licitação ou realizar qualquer contrato com a administração, lembrando, né, pelo prazo de até 2 anos. A multa prevista no inciso 2 do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser inferior a R$1.000 nem superior a R$200.000. Então, o valor da multa. Não poderá ser inferior a R$5.000 nem superior a R$600.000, no caso de entidade privada, de pessoa jurídica. Então, pessoa física pode receber uma multa que varia de R$1.000 a R$200.000, já a entidade privada, pessoa jurídica, multa de R$5.000, né, chegando no máximo a R$600.000. A reabilitação referida no inciso 5, por quê, gente? Quando a empresa, no caso, a pessoa física, por exemplo, é condenada pela declaração recebe a declaração de inidoneidade, só vai poder voltar a manter qualquer vínculo, né, realizar qualquer parceria com o Estado, ser contratado pelo Estado, após quitar todos os prejuízos, bem como também decorridos 2 anos da aplicação da penalidade. Se a empresa que recebeu a declaração de inidoneidade não quitar ali os prejuízos que deu a administração pública, nunca mais vai poder voltar a ser contratada novamente. E o parágrafo 3º fala sobre isso. Vejam só, a reabilitação, referida no inciso 5 do caput, será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e, olha aqui, e depois de ter corrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4, que é o prazo de 2 anos. Então, vejam só. Se a pessoa física ou jurídica receber a penalidade de declaração de inidoneidade,
só vai poder manter vínculo com a administração pública após 2 anos da aplicação da penalidade e mesmo assim, se fizer o ressarcimento ao Estado. Se não ressarcir, nunca mais vai poder ter qualquer vínculo com o Estado. A aplicação da sanção prevista no inciso 5, que é justamente a declaração de inidoneidade, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. O prazo para apresentação de defesa, nas hipóteses previstas nesse artigo, é de 10 dias, contado da ciência do ato. Então, quer dizer, gente, a partir do momento que o interessado for convocado para apresentar sua defesa, né, ali contra a penalidade proposta, tem 10 dias para entregar fisicamente a sua defesa. Então, lembre sua prova, prazo de defesa, 10 dias ali para o interessado, podendo ser pessoa física ou então pessoa jurídica. É o famoso contraditório e ampla defesa. Gente, da autoridade de monitoramento, olha aqui. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições. Vamos lá. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada. Avaliar e monitorar a implementação do disposto nesse decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando à Controladoria Geral da União. Quer dizer, então, que a autoridade máxima do órgão vai nomear um subordinado para, né, fazer ali um monitoramento sobre a Lei 12.527, bem como para atender o decreto que estamos trabalhando, que é o 7.724, ok? Então, essa autoridade que vai fazer monitoramento vai cuidar ali de toda a gestão, no caso, das informações contidas no órgão. Também compete recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação desse decreto, orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste decreto, manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente. Vai fazer um certo controle, né, gente, essa autoridade de monitoramento. Compete à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Economia, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste decreto, por meio de ato conjunto. Então, vejam só, gente, competência da Controladoria e do Ministério da Economia. Estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando o prazo máximo para atualização. Aqui, no caso, tudo vai ser normatizado através de portaria conjunta. Detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC, no caso, né, o Serviço de Informação ao Cidadão. E vejam só, gente, para a gente finalizar, eu trouxe aqui 2 questões e vamos fazer uma revisão também nas autoridades que podem classificar a informação. Vejam só. A classificação do grau de sigilo secreto para um documento compete. Gente, quem pode classificar o documento como secreto? Antes de responder essa questão, vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Vejam só. Quem pode classificar em ultra secreto? Lembrando, né? Prazo máximo de até 25 anos. Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, como por exemplo a AGU, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, e olha aqui, chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então essas autoridades aqui podem classificar a informação como, né, o documento como ultrasecreto. Vamos lá. Quem pode classificar como secreto? Autoridade do ultrasecreto, então todas essas autoridades aqui podem também classificar a informação como secreta. É aquela questão, quem pode mais, pode menos.
E também os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quem pode classificar no grau de reservado? Autoridades do ultrasecreto e também autoridades do secreto. Quem pode mais, pode menos. E aqui tem a novidade. Autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia do grupo de direção e assessoramento superiores, DAS de nível 101.5. É o que chamamos aqui de DAS 5, tá bom? Então, autoridades do ultrasecreto, do secreto e ocupantes de cargo em comissão de DAS 5 ou superior, perfeito? Agora vamos lá, voltando, vamos lá à questão, ó. A classificação do sigilo em secreto. Vejam só, advogados do órgão expedidor do documento, nada a ver, gente. Arquivistas do órgão expedidor do documento, não. Chefe de seção, de maneira alguma. Autoridades que exerçam funções de direção, não. Olha aqui, gente, titulares de fundações. Titular de autarquia, de fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Vamos aqui, então, gabarito correto a letra A. Vamos aqui à próxima questão. Vejam só. Transcorrido o prazo de classificação dos documentos, então acabou o prazo lá de 25 anos, ou de 15, né, ou de 5 anos, ou consumado o evento que define o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Isso mesmo, gente. Se acabou o prazo de classificação, ou mesmo ocorreu o término do evento, automaticamente a informação passa a ser de acesso público. Pois bem, gente, trabalhamos então em 5 aulas, não é isso? O decreto 7.724 de 2012, decreto aí que já foi alterado por vezes. Estamos trabalhando aqui, logicamente, o decreto atualizado. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato no fórum que eu te atendo com o maior prazer. Tendo interesse em ler a lei seca, é só você digitar o número do decreto e do lado você digita assim, Planalto, lá no Google. É sempre assim para procurar a lei, tá bom, gente? Né? Se for uma lei federal, você digita o número da lei e digita do ladinho Planalto. O primeiro link que aparecer, você já pode clicar que você vai ter a lei. Mas, obviamente, você pode estudar apenas pelos slides, tá bom? Porque eu trouxe realmente o que é importante, o que pode ser cobrado em sua prova, ok? Muito obrigado, felicidades, continue estudando aí sempre com muita dedicação e tenha certeza que a vaga sua está reservada. Você só vai lá para garantir sua vaga no dia da prova. Muito obrigado pela atenção, continue com muita força, com muito foco. Tchau, tchau, gente.